Fica de pé, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Por que eu estou te pedindo para ficar de pé? Você deve ficar aí me ouvindo pelas próximas 2 horas e 50 minutos, então você vai ficar descansado aí, tá bom? Gênesis capítulo 22, nós vamos ler o verso de 1 ao verso 19. E eu vou pedir que você faça essa leitura junto comigo, para que assim nós possamos ter uma leitura participativa e você possa aprender da palavra de Deus por você mesmo, na medida em que você vai lendo e ouvindo a voz do nosso Deus. Nós estamos no livro do Gênesis, no capítulo 22, e nós vamos ler o verso 1 até o verso de número 19, e passamos a ler de forma alternada, dizendo: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão: que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Os irmãos podem se assentar. Esses últimos 2 anos eu tenho experimentado algumas situações que me encaminharam para este texto, e confesso que ele tem muito falado ao meu coração nesses últimos tempos. E quando recebi o convite, pensei e repensei e passo a compartilhar algumas reflexões sobre esse texto com os irmãos nessa noite.
Mas antes de entrar propriamente na análise do texto que nós acabamos de ler, eu gostaria de reafirmar uma diferença importante entre dois conceitos que nos são importantes para a leitura desse texto. O conceito de tentação e o contexto de provação. Lá na epístola de Tiago, no capítulo 1, no verso 12 ao verso 15, nós lemos que é bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ser aprovado, ele recebe a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém mesmo tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, ela dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Assim nós temos dois conceitos, duas verdades que são distintas, que são diferentes. Provação é uma coisa, tentação é outra. Nós podemos ser tentados pelo mundo, que é este tempo que é marcado e manchado pelo pecado. Podemos ser tentados por nossa própria carne, ou seja, a nossa natureza humana decaída e tendente em função da queda ao pecado, ou podemos ser tentados pelo inimigo das nossas almas, o diabo, o adversário, o acusador. O diabo, inclusive, geralmente nos tenta visando tirar aquilo que há de pior em nós. Enquanto o nosso Deus, ele nos prova, ele nos testa, para que nós possamos revelar o que há de melhor em nós. O diabo, ele nos tenta para nos derrotar, enquanto Deus nos prova para nos fazer vitoriosos. A tentação, ela tem por objetivo arruinar, a prova, ela tem por objetivo fortalecer. Enquanto a tentação, ela é uma arapuca, ela é uma armadilha, a provação, ela é um teste. A tentação, ela quer nos afastar de Deus, ela quer nos levar para longe de Deus, enquanto a provação é um instrumento nas mãos do nosso Deus para nos levar para mais perto dele. O texto que nós lemos fala de uma provação, não de uma tentação. E não era a primeira vez que Abraão era provado por Deus. Na sua história, que é narrada no livro do Gênesis, nós podemos ver pelo menos 4 grandes testes, 4 grandes crises na peregrinação espiritual de Abraão. A primeira delas nós lemos em Gênesis capítulo 12, quando nós lemos que Abraão ele foi chamado por Deus para deixar o seu país de origem, para deixar a sua família, para deixar a sua gente e ir para a terra que ainda lhe seria mostrada. Em Gênesis capítulo 13, nós lemos sobre ele ter se separado do seu sobrinho Ló e as provas pelas quais Abraão passou por causa do envolvimento do seu sobrinho Ló com coisas que têm a ver com esse mundo, com as coisas que Deus não aprovava. Em Gênesis capítulo 21, nós lemos sobre o teste de ele ter que se separar do seu filho Ismael, aquele filho que tinha nascido da sua serva, da sua escrava Agar. E agora, no capítulo 22, nós vemos o 4º teste, a 4ª grande prova da peregrinação espiritual de Abraão. O mais duro dos 4 testes. Foi a ocasião da prova suprema de Abraão. Foi um teste muito grande para ele, mas Deus certamente sabia a capacidade de Abraão de suportar. Por isso foi que Deus testou Abraão dessa forma. E por que o testou? Porque Deus queria que a fé de Abraão se evidenciasse cada vez mais, para que a fé de Abraão crescesse ainda mais. E alguns detalhes desse texto nos chamam bastante atenção, e eu peço a você que perceba alguns detalhes. Primeiro, Deus chama Abraão a oferecer um sacrifício, mas não foi um sacrifício qualquer. Durante todo o texto que nós lemos, tem uma palavra que se repete insistentemente, pelo menos 10 vezes. Ele pede que Abraão sacrifique o seu filho. E é curioso que essa repetição, vai reafirmar, reiterar, destacar a severidade, a intensidade dessa prova. Perceba ainda que foi pedido a Abraão que sacrificasse o seu filho, o seu único filho. Na versão grega do Antigo Testamento, esse termo é traduzido como o seu filho amado. Isso, e a gente precisa lembrar, isso é importante a gente lembrar,
que, biologicamente falando, Isaac não era o único filho de Abraão. Acabamos de falar que ele teve um filho com a sua serva, com Agar. Só que Ismael foi um filho gerado da sua serva, não era o filho da promessa. Isaac era o filho amado, Isaac era o único filho da promessa. Ismael havia sido deserdado, havia sido mandado embora, deixando então Isaac como o único filho de Abraão. O início do texto, inclusive, já explica para o leitor aquilo que está acontecendo. Nos diz, capítulo 22, verso 1, depois dessas coisas, pois Deus Abraão à prova. E essa informação ela é comunicada ao leitor, mas ela não é divulgada a Abraão. Eu e você sabemos que ele foi provado. Abraão não sabia que estava sendo provado. E essa informação nos ajuda a fim de remover, de tirar qualquer possibilidade, qualquer mal entendido de olhar Deus como alguém que requer sacrifício humano. Na verdade, essa cena quer justamente denunciar para os primeiros leitores, porque eu e você estamos lendo a Bíblia cerca de 3.000 anos depois, quase 4.000 anos depois disso ter acontecido, mas as primeiras pessoas que leram esse texto, elas estavam lendo como uma forma de denúncia quanto às práticas dos povos daquela região. Os cananitas, eles sacrificavam os seus filhos aos falsos deuses. E séculos mais tarde dessa cena, o nosso Senhor fez registrar na lei, lá no livro do Levítico, no capítulo 20, do verso 1 ao verso 5, que ele odeia o sacrifício de crianças. Então o que está em jogo aqui é algo muito mais profundo, é muito mais sério do que uma mera questão ritual, do que uma questão litúrgica, do que uma questão cerimonial, do que uma questão religiosa. Trata-se da obediência que é requerida por Deus como prova do amor verdadeiro, um princípio fundamental da Escritura Sagrada, que é repetido em vários textos. Eu quero lembrar a você aquilo que o profeta Samuel disse, está registrado lá no primeiro livro, no capítulo 15, no verso 22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência ela é melhor do que o sacrifício, e a submissão ela é melhor do que a gordura de carneiros. Você lembra do que disse o rei Davi, lá no Salmo 51, no verso 7? O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais vai ser desprezado por Deus. Ou ainda, eu posso lembrar as palavras do nosso Senhor Jesus. Nosso Redentor, citando o profeta Oséias, disse o que está registrado lá em Mateus capítulo 9, verso 13. Misericórdia quero, e não sacrifício. Mas então Deus chama Abraão a sacrificar. Sacrificar no monte que te mostrarei, é o que diz o texto, vai, que eu quero que você sacrifique o seu filho no monte que eu te mostrarei. Você lembra dessa expressão em alguma outra parte da história do nosso querido Abraão? Foi assim que ele foi chamado lá atrás. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E é curiosa essa experiência, porque muitas vezes os servos de Deus, pessoas como eu e você, estamos muito preocupados com o onde, estamos muito preocupados com o quando, estamos muito preocupados com o como, e esquecemos do com quem. Deus está chamando Abraão para uma experiência pessoal com ele mesmo, para revelar mais uma vez o seu amor, o seu poder, o seu controle, a sua fidelidade. E quando nós lemos a expressão-chave desse texto, Deus proverá, na língua original se está dizendo de forma muito literal, Deus verá. Sabe quando você pede algo a alguém e aquela pessoa diz assim, fulano vai ver? Não tem isso? É exatamente isso que está escrito no texto. Deus vai ver. Independente do uso com o nome do Senhor, Yahvé, aqui a gente tem um dos nomes dados a Deus nas Escrituras, o Senhor proverá.
nós lemos no versículo 8, quando ele responde a pergunta do próprio filho, e esse é um versículo chave nesse texto. Eu queria que você voltasse os seus olhos mais uma vez para o verso 8, quando nós lemos o seguinte: depois que Isaac pergunta: papai, onde é que está o cordeiro para o holocausto? E nós lemos: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Papai, onde é que está o cordeiro? Deus vai ver. Deus vai mostrar. Deus vai deixar evidente. Ele vai revelar. Ele vai deixar claro. E é por isso que esse texto nessa noite nos ensina que o Senhor, que Yahvé, o Deus da aliança, o Deus do pacto, o Deus do Antigo e do Novo Testamento, é o Deus da providência. É o Deus que vai ver o que precisamos, é o Deus que verá, é o Deus que vai revelar, é o Deus que proverá. Mas a quem ele provê? Quem é que tem o privilégio de experimentar a providência de Deus de uma forma tão pessoal? A quem Deus faz ficar evidente, faz ficar claro o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua fidelidade? E à luz da experiência de Abraão, nós aprendemos em primeiro lugar que o Senhor é o Deus que provê, o Senhor é o Deus da providência àqueles que obedecem com prontidão. Essa é a primeira lição que nós podemos tirar nessa noite desse texto. O Senhor é o Deus da providência, o Senhor é o Deus que provê aos que obedecem com prontidão. E mais uma vez eu quero que você se volte para essa história comigo, porque o que nós vemos em Abraão é uma postura de prontidão. Ele não foi relaxado para com a vontade divina. Ele não procrastinou, ele não deixou para depois, ele não fez corpo mole, ele se prontificou a obedecer. O texto nos diz que Abraão se levantou cedo, de madrugada. Ele preparou o transporte, ele levou com ele 2 servos, ele levou provisões para a viagem. A postura dele foi resoluta, decidida. Aquela viagem podia demorar bastante. E pelo que lemos aqui, foi cerca de 3 dias. E eu quero que você pare para pensar, porque naquele contexto, viajar à tarde, com um sol a pino, no meio do deserto, podia ser penoso. Por isso, sair cedo é uma indicação de resolução, de vontade de cumprir a vontade de Deus. É uma indicação de confiança, de submissão ao Deus que é o Criador de todas as coisas. Também é importante nós destacarmos que, quando eles chegam a uma distância da onde se podia ver o local indicado para o sacrifício, mesmo que de longe, Abraão disse aos seus servos para esperar. Olha, vocês ficam aqui, que agora eu vou com Isaac ali. É curioso isso, né? Porque os servos, eles são trazidos para ficar para trás. Já parou para prestar atenção na leitura desse texto isso? As pessoas que ele leva com ele tem uma função muito estranha em qualquer narrativa. Esses 2 servos são introduzidos, são mostrados na história apenas para ser figurantes. Isso compõe um cenário de solidão para Abraão. Foi Abraão quem precisou deixar tudo para trás. E a viagem dele para aquele monte simboliza que há determinadas coisas, meu querido e minha querida, que precisam ser feitas por você e não pelo outro. É algo curioso. Nós sempre aguardamos o outro, esperamos pelo outro, é sempre culpa do outro. Nós vemos aqui em Abraão um senso de responsabilidade e nós precisamos tomar para nós essa atitude de responsabilização, porque há determinadas coisas que precisam ser feitas por nós, que devem ser feitas por nós. Há atitudes, há decisões, há renúncias que são nossas, não são do outro. Abraão, então, ele teve disposição em agir, ele se empenhou na realização da tarefa, ele se esforçou em preparar tudo o que era necessário, ele teve atitude, porque é a esses que respondem com prontidão a quem Deus se mostra providente. Porque são somente aqueles que se dispõem a ir em direção à vontade de Deus, é que experimentam o que Deus tem preparado para eles. O Senhor é o Deus que provê aqueles que obedecem com prontidão. Essa é a primeira lição que nós tiramos nessa noite. Mas o texto segue nos ensinando, sim, o Senhor é o Deus que provê aos que obedecem com prontidão, tanto quanto o Senhor é o Deus que provê aos que prontamente se colocam em submissão. O Senhor é o Deus que provê aos que prontamente se colocam em submissão.
Abraão podia argumentar de várias formas. Abraão poderia interpor uma série de recursos. Ele podia questionar a ordem de Deus fazendo uma série de perguntas. Ele poderia tentar evitar aquilo que estava para acontecer, indicando uma série de possíveis empecilhos, diferentes obstáculos. No entanto, a resposta de Abraão foi: eis-me aqui. Essa é uma frase que demonstra que, ainda que nem sempre ele fosse cheio de fé, a repetição dessa frase nessa prova dramática da sua experiência com Deus indica o seguinte: eu estou pronto, eu te ouço, eu espero o que o Senhor tem para mim. Ele não foi o único a responder assim. Acho que você conhece a história de Samuel. Deus certa vez fala e chama: Samuel, Samuel. E aí Samuel vai até o sacerdote: o senhor me chamou? Não, meu filho, vai dormir, vai, volta lá para sua cama. E aí Deus vai e fala de novo: Samuel, Samuel. E o garoto vai de novo. Isso vai acontecendo até que o sacerdote, mais experiente, percebe que tem alguma coisa esquisita nisso aí. Eu não estou chamando o garoto. E aí vira para o menino e diz: filho, da próxima vez que você ouvir, não se levanta não. Não sai de onde você está, apenas diga: eis-me aqui. Eu estou pronto, eu te ouço, eu espero aquilo que o Senhor tem para mim. Samuel também não foi o único. Você lembra daquela visão bonita de Isaías? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E o nosso querido Isaías, ele vê então parte da glória de Deus, as abas das vestes do Senhor enchiam o templo, a tal ponto que ele entra em profundo desespero e fala: eu sou pecador, eu estou no meio de um povo de impuros lábios, eu mesmo tenho os meus lábios impuros. E aí uma brasa viva do altar é levada por um daqueles serafins, toca a boca de Isaías, ele é purificado. E é feita uma pergunta: quem há de ir por nós? E Isaías responde: eis-me aqui. Tem uma aparente contradição naquilo que estava acontecendo nesse texto de Gênesis 22. Eu não sei se você já parou para pensar com calma. Porque Deus tinha prometido para Abraão que de Isaac, o filho da promessa, seria levantada uma grande nação. Agora o mesmo Deus ordenava que Isaac devia ser oferecido como sacrifício, como holocausto. Abraão, ele não sabia como conciliar essas duas afirmações, e nem isso era da alçada de Abraão. A obrigação dele era simplesmente obedecer e deixar as consequências com Deus, e foi exatamente isso que ele fez, porque ele entendeu que era Deus quem estava no controle. E me permita contar uma coisa para você nessa noite, contar um segredo, um mistério, como diriam os nossos irmãos pentecostais. Isso se você ainda não descobriu. Você nunca esteve no controle. Você nunca esteve no controle. Você não controla as circunstâncias. Você não controla o tempo. Você não controla Deus. É Ele, somente Ele, quem domina o trono do universo. Só que essa compreensão certamente ela não acontece de uma hora para outra. O lugar ficava a 3 dias de viagem. Portanto, Abraão teve tempo suficiente para pensar no assunto. E à medida que ele caminhava e pensava, ele teve tempo suficiente para continuar a fazer o que estava fazendo. Por isso ele decidiu obedecer deliberadamente.
Abraão deveria, de fato, ele escolheu livremente, ele decidiu o destino do seu filho por um ato de livre vontade, um ato de renúncia absoluta a tudo aquilo que não fosse a vontade de Deus no seu próprio coração. Por isso, guarde na sua mente, guarde no seu coração, experimente na sua vida. O Senhor é o Deus que provê aos que obedecem com prontidão, tanto quanto o Senhor é o Deus que provê aos que prontamente se colocam em submissão. Mas o texto segue nos ensinando. Sim, o Senhor é o Deus que provê aos que obedecem com prontidão. O Senhor é o Deus que provê aos que prontamente se colocam em submissão, tanto quanto o Senhor é o Deus que provê aos que se submetem em devoção. O Senhor é o Deus que provê aqueles que se submetem com devoção. Onde é que está a devoção nesse texto aí, pastor? O que nós lemos no capítulo 22 do livro do Gênesis é a respeito de uma prova quanto à prioridade de Abraão. Quem era o primeiro na sua vida? O que era mais importante para ele? A confiança de Abraão foi colocada na balança, em primeiro lugar, contra o senso comum, tanto quanto contra o afeto humano comum a um pai, a uma mãe. E não menos importante, a confiança de Abraão foi colocada na balança contra o desejo, contra o sonho, contra tudo aquilo que ele esperou a vida inteira dele para ter um filho. Ele tinha sido provado anteriormente sobre se ele confiaria na promessa de ter um filho nascido do relacionamento com a sua esposa. E agora, na cena do capítulo 22, Abraão estava sendo provado sobre se ele amaria mais a esse filho do que a Deus. Era uma questão de saber qual era o amor que predominava na sua vida. E que tamanha prova, o que mais poderia significar, simbolizar, definir o objeto de amor, aquele que recebe o amor, aquele a quem se deve o amor, do que um filho. O símbolo máximo de valor, de riqueza, de preciosidade, de estima. E no caso de Abraão, mais especificamente, o filho prometido, o filho tão aguardado, o filho tão esperado. Então, o ponto focal dessa história não é o perigo que Isaac correu. Eu quero que você preste atenção nisso. O foco da história não está, em momento algum, no perigo que Isaac correu, mas o perigo que Abraão correu na sua relação com Deus. A palavra aqui, que nos é traduzida como provou, não significa induzir ao erro. Mas, por um outro lado, é todo o destino futuro de um povo que estava em jogo aqui. Porque se Abraão desobedecesse, ele não seria mais digno de ser o pai dessa nação. Deus permite que nós sejamos testados. Deus permite que nós sejamos provados, para que a nossa fé seja desenvolvida. Mas Ele não permite que o limite que eu e você não possamos suportar seja ultrapassado. Abraão passou no teste, ele obedeceu. Ele foi chamado a fazer um holocausto, ou seja, um sacrifício completo. Era para entregar por completo. Ele se prontificou, ele foi submisso, e isso mostrou a sua devoção a Deus. Isso provou que Deus era o primeiro na sua vida, o dono do seu ser, o Senhor da sua existência, o único digno de adoração. Não havia ídolo no coração de Abraão, não havia substituto de Deus no coração de Abraão. E a obediência aqui é o verdadeiro sacrifício. A genuína adoração não é aquela que se expressa por declarações com retórica eloquente. A verdadeira adoração, ela não é aquela que se expressa por melodias harmoniosas, trabalhadas. A prova da fé, ela se dá pela obediência. A prova do amor se dá através da obediência. Há uma canção infantil que me chama muita atenção. Algo tão simples que mesmo uma criança que não tem a maturidade que um adulto deveria ter, pode afirmar: obedecer é mais do que importante, é prova de amor. Por isso eu queria perguntar para você nessa noite, qual é o seu Isaac? Qual é o seu Isaac? Qual é o seu relacionamento? Qual é a sua posse? Qual é a sua propriedade? O que é que você tem e você estima ao máximo? Qual é o amor que predomina na sua vida?
é dinheiro, é sexo, é poder, é a visão que você tem de você mesmo, é o seu cargo, a sua posição. Se a obediência a Deus exigisse que você abrisse mão disso, você teme ao Senhor o suficiente para você fazer esse sacrifício? Você quer que as coisas aconteçam? Você quer que os seus relacionamentos sejam restaurados? Você quer que a sua família seja abençoada? Você quer que pessoas entreguem o coração a Jesus? Você quer tantas e tantas e tantas e tantas e tantas coisas. Você pede, você suplica, mas você não quer fazer nada. Você não quer entregar nada. Você não quer sacrificar absolutamente nada. E nós somos chamados então hoje a amar mais a Deus, o doador, do que aquilo que nos é dado por Deus. Somos chamados a sacrificar, a estar prontos a deixar tudo sobre o altar, tendo plena confiança de que Ele, o Senhor, o Deus que provê, Ele fará o melhor para nós. O Senhor é o Deus que provê aos que obedecem com prontidão. O Senhor é o Deus que provê aos que prontamente se colocam em submissão. O Senhor é o Deus que provê aos que se submetem com devoção. Eu quero concluir essa reflexão fazendo uma pergunta que eu já me fiz várias e várias vezes. Como é que o carneiro foi para ali? Como é que o carneiro foi para ali? Não sei. Eu não faço ideia. A única certeza de Abraão e a minha é que Deus proveu para si o cordeiro. Deus providenciou a substituição. Aquele homem foi chamado a crer, e crer é obedecer prontamente, com submissão e devoção, e foi isso que ele fez. Eu não sei qual é a luta, qual é o desafio, qual é a prova pela qual você está passando nesse momento, ou mesmo pela prova pela qual você já passou, mas uma coisa eu sei: Deus proveu, Deus provê, Deus proverá. Por isso eu te chamo hoje, volte-se para Ele, obedeça ao seu chamado, porque Ele é fiel e à luz das Escrituras Ele já proveu o que era mais fundamental, o mais necessário, o mais importante, o que era indispensável para mim e para a sua vida. Às vezes, na nossa limitação linguística, na nossa limitação da nossa forma de falar, a gente até canta que grandes coisas estão por vir, grandes coisas estão por acontecer, e não tem nenhum problema, porque faz parte, a gente é limitado na nossa língua. No entanto, eu quero lembrar que o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio. Ele se chama Jesus, o Redentor. O autor de Hebreus afirma sobre Abraão, Isaque, a respeito de Jacó, de José, de Moisés, de Raabe, de Gideão, de Sansão e de todos os profetas, que todos eles obtiveram um bom testemunho por sua fé, mas não a concretização da promessa, porque Deus havia providenciado coisa superior ao nosso respeito. Ou seja, eles morreram na esperança do que viria, enquanto eu e você, nós descansamos, nós repousamos, nós confiamos na plena certeza da esperança que chegou. Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, para quem nós devemos olhar firmemente e suportar todos os obstáculos, não nos deixando desmaiar nas nossas almas. O famoso Catecismo de Heidelberg, que foi escrito lá há 500 anos atrás, no contexto das reformas protestantes do século XVI, tem um registro maravilhoso dessa certeza logo na sua primeira pergunta. Nós lemos o seguinte naquele catecismo: qual é o seu único fundamento na vida e na morte? E os nossos irmãos do passado responderam da seguinte forma: o meu único fundamento é meu fiel Salvador Jesus Cristo. A Ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte. Então, eu não pertenço a mim mesmo. Com o seu precioso sangue, Ele pagou por todos os meus pecados, me libertou de todo o domínio do diabo. Agora, Ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nem um fio de cabelo. Além disso, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele daqui em diante, de todo o coração. É nessa certeza que nós vivemos, é nessa certeza que nós nos movemos. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas se entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas?
Então o que vocês acham? Deus está do nosso lado, Ele assumiu a nossa condição, se expôs ao pior quando enviou o próprio Filho. Haveria alguma coisa que Ele não faria por nós de modo espontâneo e feliz? Mesmo quando você não entender nada, mesmo quando você se sentir sozinho, mesmo se você se sentir sem força, cansado, mesmo quando ninguém te ajudar, mesmo quando todas as seguranças da sua vida te faltarem, o que você precisa lembrar é que Ele te guarda, Ele olha para os mínimos detalhes da sua vida. Quem crê nisso encontra paz e fica paciente diante da adversidade. Ele confia em Deus e pode fechar os olhos nessa confiança. O Senhor é o Deus que provê aos que obedecem com prontidão. O Senhor é o Deus que provê aos que prontamente se colocam em submissão. O Senhor é o Deus que provê aos que se submetem em devoção. Por isso hoje eu te convido a afirmar e a experimentar: Deus proverá. Nos momentos mais críticos da vida, Deus provê uma saída para as nossas dificuldades. Precisamos confiar, e isso envolve responder ao chamado de Deus com prontidão, completa submissão e sincera e total devoção. E que a Ele seja a honra, a glória e o poder, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Eu queria que você pensasse naquilo que você precisa colocar diante de Deus como sacrifício. Eu quero que você pense nesse momento naquilo que Deus está permitindo que você seja testado, provado. Eu quero te convidar nesse momento a se colocar diante de Deus, suplicando, implorando. Ele há de prover para si o Cordeiro. Deus querido, eu quero te agradecer pela certeza da graça em Cristo Jesus. Eu quero te agradecer porque nós sabemos que o Senhor é o Deus que provê. Senhor querido, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê portas abertas para vencermos cada uma das provações que nos são colocadas. Que ao sermos testados, nós sejamos encontrados aprovados. Que não tenhamos de nos envergonhar. Que o Senhor nos dê prontidão, submissão e devoção para entregar tudo diante do teu altar. E assim, vermos a tua boa, perfeita e agradável vontade. Assim te suplicamos, certos de que o Senhor nos ouve, em nome e por amor de Jesus o Cristo. Amém.